primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a todos. E tem uma longa lista de amigos, né, parceiros. Eu não vou ler todos, mas eu queria dar um abraço especial no presidente da SPM, nosso host aqui, o Dalton Pastore, os presidentes das nossas entidades co-irmãs, da ABERT, o Flávio Lara Rezende, e da ANER, o Rafael Menin Soriano, presidente do CONAR, do qual também tenho a honra de ser vice-presidente, o Sérgio Pompilho, o Instituto Palavra Aberta, nossa grande parceira, líder, a Patrícia Blanco, e Eduardo Godoy, vice da BAP também, enfim, e obviamente um abraço muito especial na nossa homenageada, nas nossas homenageadas hoje, na Thaís Gasparian, na Mônica Galvão, na Laura Tecatz, a Clarissa Gross e a Charlene Nagai, que são fundadoras também do Instituto Torna-Voz, que é o nosso grande homenageado hoje. E peço desculpas aqui pelas eventuais omissões, né, de representantes de entidades, mas sintam-se abraçados pela ANJ e pelo ecossistema de comunicação aqui presente. Eu peço agora, se possível, a exibição do vídeo da exposição que a ANJ realizou no Museu do Supremo Tribunal Federal, de maio a julho deste ano, que é uma amostra dos principais assuntos institucionais produzidos pela nossa entidade nos últimos anos e veiculados pelos jornais associados, sempre tratando do maior objetivo da ANJ, que é a defesa da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um direito de todos os cidadãos, muito mais do que de jornais e de jornalistas. Por isso, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, montou essa exposição que mostra anúncios da entidade sobre a liberdade de imprensa, a democracia e a cidadania que foram veiculados nos últimos anos em jornais brasileiros. Uma exposição com o objetivo de mostrar que é a liberdade de imprensa que nos permite ter acesso às informações do nosso interesse, informações que nos ajudam a tomar decisões e a formar opinião. A exposição foi inaugurada no Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e dos direitos dos cidadãos. Não poderia haver local mais adequado. Estado de Direito, democracia e liberdade de imprensa são praticamente sinônimos. A ANJ defende esses valores que são próprios do jornalismo profissional e de qualidade. O jornalismo brasileiro tem o compromisso de defender as instituições e o interesse público, apurando e divulgando os fatos, jogando luz em tudo que diz respeito aos cidadãos, denunciando desmandos e arroubos autoritários. Em tempos de desinformação e fake news, o jornalismo nunca foi tão importante. É isso que mostram os anúncios veiculados pela ANJ nos últimos anos e selecionados para esta exposição. A liberdade de imprensa é um direito de todos nós. Associação Nacional de Jornais, Democracia e Liberdade de Imprensa. Muito bem. Quando os nossos antecessores criaram este prêmio lá em 2008, na ANJ, eles tinham, aliás, como mostra o anúncio divulgado hoje nos sites, nas edições impressas dos jornais, eles tinham a clara dimensão de que a liberdade de imprensa não é um direito da imprensa. É, sobretudo, um direito da sociedade ser informada e se informar livremente, sem restrições. O que eles talvez não tivessem imaginado é que, 14 anos depois, estivéssemos ainda em um estágio em que nos vemos obrigados a enfrentar antigas ameaças, como censura e agressões a jornalistas e veículos, a novas ameaças, como as campanhas de assédio virtual e de ataque sistemático ao jornalismo profissional. Infelizmente, portanto, lamento admitir que este prêmio é mais importante do que nunca. E já o receberam desde a primeira edição. Só relembrando, o ministro do STF, Carlos Aires Brito, o deputado federal Miro Teixeira, a Sociedade Interamericana de Imprensa, a CIP, o jornal Clarim de Buenos Aires, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, como mencionei, a Catalina Botero, relatora especial para a liberdade de expressão da OEA, a ministra Carmen Lúcia, o jornal Gazeta do Povo de Curitiba, a jornalista Miriam Leitão,
a Associação Mundial de News Media, o ANIFRA, o ministro do STF, Celso de Mello, o próprio jornalismo profissional e, no ano passado, o consórcio de veículos de imprensa e o projeto Comprova, por seu papel no combate à desinformação durante a pandemia. Hoje celebramos aqui um nome que se confunde com a luta pela liberdade de imprensa no Brasil. Thaís Gasparian e o Instituto Torna Voz, recém-criado por ela, para estender a defesa das ameaças contra o jornalismo livre a veículos e profissionais que muitas vezes não têm condições de fazê-lo. Então, desde já, dando meus parabéns a Thaís e a toda a sua equipe, aqui presente também, eu a convido para subir ao palco o nosso vice-presidente responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão da NJ, o Francisco Mesquita Neto. E convido também, óbvio, a Thaís Gasparian. Então, antes de passar a fala para o Chico Mesquita, eu lembro a todos que, logo depois dessa homenagem, teremos um painel para discutir o atual estágio e o futuro da liberdade de imprensa no Brasil, e esperamos contar com a presença de todos para este painel. Chico, você tem a palavra, por favor. Marcelo, senhoras e senhores, bom dia. Tivemos, como o Marcelo falou, uma época bastante complexa, com claras ameaças às liberdades de expressão e de imprensa. Isso se dá de uma forma global. Ao mesmo tempo, o jornalismo nunca foi tão importante como hoje para as sociedades. Como foi bem dito aqui pelo Marcelo, a liberdade de imprensa não é um benefício aos veículos jornalísticos, mas uma maneira de fazer com que os cidadãos terão seu direito de serem bem informados garantido. Na chamada era digital, as redes sociais e os aplicativos de mensagem são uma realidade, fruto da fantástica capacidade de invenção do ser humano. O ambiente das mídias interativas, entretanto, tornou-se caótico, dominado pela desinformação, capaz de chegar a qualquer pessoa que esteja capacitada a acessar a internet. Isso atualmente ocorre até em lugares mais remotos do planeta. Infelizmente, aqueles que sempre promovem ações no interesse de impedir que a verdade, desvendada e relatada ao público, agora armaram as redes sociais. O poder bélico passa por mentiras, boatos, informações desvirtuadas, teorias conspiratórias, entre outras falsidades. O objetivo é alimentar o conflito e, com isso, causar instabilidade, confusão, divisão social, desconfiança e desesperança. Ao mesmo tempo, aproveite-se dos chamados efeitos colaterais das redes sociais e aplicativos de mensagem. Algoritmos empurram as pessoas a permanecerem em diálogo apenas com quem pensa como elas. Uma barreira ao pluralismo, ao fermento para o sectarismo e extremismo. Está evidente para todos nós que a intolerância que vemos no meio digital se espalha rapidamente. Tem sido incentivada não apenas em autocracias, mas também em democracias. O resultado é um assustador elo entre o virtual e o real, sustentado pelo uso de ferramentas de redes sociais, como grupos e transmissões ao vivo. Nesse processo, a desqualificação dos meios de comunicação e dos profissionais de imprensa é claramente uma estratégia para minar a confiança na sociedade na atividade jornalística. Assistimos no país a um crescimento preocupante da agressividade e da violência contra jornalistas nas redes sociais e nas ruas. Esse ambiente de intolerância se fortalece por causa da impunidade. Não por acaso, nas eleições desse ano, assistimos a agressões contra os profissionais de imprensa. Levantamento feito pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, mostra que desde 30 de outubro, quando se deu o resultado do primeiro turno eleitoral, até os dias finais de novembro, foram registrados mais de 60 episódios que envolveram agressão física, ameaças de morte, expulsão de equipes de locais públicos e até um atentado a tiros contra uma redação em Rondônia. Nesse cenário conturbado, jornalistas e veículos de imprensa também enfrentam um crescente assédio judicial, caminho pelo qual poderosos tentam calar a imprensa e impedir o direito dos cidadãos à livre informação. Os veículos de comunicação locais e a mídia digital, infelizmente, são os mais vulneráveis. É aí que entra o trabalho do Instituto Torna Voz, fundado pela advogada Thaís Gasparian, especialista na área de direito civil relacionado à mídia, à publicidade e à internet, ao lado de outras 4 profissionais suas sócias.
O Instituto se propõe a garantir defesa jurídica especializada àqueles que sofrem processos judiciais em razão do exercício da manifestação do pensamento e da expressão, e que tenham dificuldade para contratar e remunerar uma defesa especializada. Recém-inaugurado, o Torna-Voz já atua de forma generosa e, ao mesmo tempo, implacável contra a crescente instrumentalização do Poder Judiciário, que tem por objetivo inibir e intimidar o jornalismo. O Instituto socorre, sobretudo, jornalistas e veículos sem capacidade econômica ou estrutural de responder ao assédio judicial, muitas vezes ameaçados de fechamento. O Torna-Voz também trabalha com litigância estratégica nos processos sobre causas e questões sociais relevantes para o país, que dizem respeito à liberdade de expressão. Faz ainda treinamentos para jornalistas e advogados. Como bem disse a Thaís, em entrevista a outra importante instituição na defesa da liberdade de expressão, o nosso Palavra Aberta, o Torna-Voz tem como meta sair do eixo Rio-São Paulo e chegar aos diversos rincões do país, em lugares que são menos assistidos por advogados especialistas em comunicação. Então, o Prêmio NJ Liberdade de Imprensa deste ano não poderia estar em melhores mãos. Parabéns, Thaís, suas sócias e a equipe toda do Torna-Voz. Muito obrigado. Bom, nós passamos agora então a premiação da Thaís Gasparian e Instituto Torna-Voz, e também convido para virem ao palco os colegas cofundadoras do Torna-Voz, da Thaís, a Mônica Galvão, a Laura Decatz, a Clarissa Gross e a Charlene Nagai. Que, aliás, estão nas fotos em todos os jornais do Brasil hoje, né, vocês? Né? Thaís Gasparian é advogada, especialista na área do direito civil, relacionado à mídia, à publicidade e à internet. É mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e graduada pela Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo e é sócia do escritório Rodrigues, Barbosa, McDowell Figueiredo, Gasparian Advogados e diretora cofundadora do Instituto Torna-Voz. Temos agora, então, a honra de passar esse prêmio para a Thaís. Obrigada, Marcelo. Obrigada, NJ. Obrigada, Chico. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Teve uma vez, há uns meses atrás, que eu fui homenageada pela Brage, e naquele momento, eu comentando com meu marido, com o Didier, que está aí, falei que estava sendo homenageada pela Brage, e o Didier falou: olha, você está ficando velha, só os velhos é que são homenageados. E agora o Torna-Voz é tão jovem, né? E eu falei, bom, agora tá jovem, tá vendo? A homenagem não é só para os velhos aqui, é para o Torna-Voz, que é uma instituição tão... A gente fica muito honrado e contente com essa homenagem. E claro que a maior alegria está rodeado aqui de pessoas tão importantes para nós, alguns que não puderam vir, mas pessoas aqui muito importantes. E, bom, entre a redemocratização e até mais ou menos a segunda metade da década de 2010, nós acreditamos que a liberdade de expressão no país ela estava devidamente protegida e num caminho de amplificação. Claro, tinha alguns percalços, mas a gente entendia que a trajetória parecia ir no sentido de uma cristalização de princípios, práticas e de jurisprudência, que teriam por fundamento a ampla compreensão do que vem a ser a liberdade de expressão. A todos nós, advogados, jornalistas, comunicadores, espectadores, leitores de jornais e revistas, parecia ter uma consciência do papel dos veículos de comunicação na garantia do livre fluxo da informação e na consolidação do Estado democrático.
Infelizmente, como vimos, não era bem assim. Ainda estamos passando por um período bastante preocupante em relação à liberdade de expressão e de imprensa. Assistimos o silenciamento como estratégia de combate político, estratégia essa mobilizada por diversas pessoas e grupos situados em diversas posições do espectro político. Assistimos a verdadeiras batalhas de narrativas políticas travadas no poder judiciário por meio da reivindicação, da limitação da liberdade de expressão e de imprensa. A desinformação, por outro lado, povoou os receios em torno das eleições, a ponto de a justiça eleitoral ter sido alçada à centralidade do debate político. E coube a essa justiça o desafio imenso de aplicar difíceis e, por que não dizer, controversas, categorias jurídicas, ainda em formação, que pudessem, de algum modo, controlar aquele caos que parecia chegar. Noções muito mal delineadas de discurso de ódio, fake news, difamação, calúnia, injúria, ameaça, incitação, dominaram o debate público, lançando os cidadãos num emaranhado jurídico que escancarou a dificuldade e a complexidade da aplicação dos mal formados conceitos de liberdade de expressão e de imprensa. Não devia ter sido surpresa para nós que seja assim. Historicamente, o Brasil conheceu a censura antes de conhecer a imprensa. Aliás, numa linha do tempo publicada pelo Chico Fogo, aqui numa revista da SPM, ele mostrou exatamente como a censura chegou no Brasil antes da imprensa chegar no Brasil. Não à toa, nós entendemos muito mais de mordaça do que de liberdade. O Torna-Voz foi fundado nesse cenário politicamente sombrio e preocupante, com o objetivo, como já foi dito aqui, já foi ressaltado, de atuar no fortalecimento do ecossistema da liberdade de expressão. E como nós vamos fazer isso? Como nós pretendemos fazer isso? Mediante o patrocínio da defesa judicial daqueles que tiverem essa liberdade de alguma forma constrangida, censurada, inibida. Nós acreditamos que devemos proteger comunicadores e veículos de comunicação para que continuem a exercer um papel de destaque e papel fundamental na democracia. Temos tido contato, e isso eu me emociono muito quando eu falo, com muitos veículos de mídia digital local, com editorias muito diversas, que abordam questões de gênero, de raça, meio ambiente e questões muito diversas, e a competência desses veículos, somada à sua reduzidíssima estrutura, nos dá a ideia da sua relevância, por um lado, mas também da sua vulnerabilidade, por outro. São estruturas extremamente pequenas e que fazem trabalhos maravilhosos. É absolutamente necessário que seja garantido a eles o espaço de manifestação deles e desses grupos temas historicamente marginalizados. Se a fragilidade do setor já é visível aos associados da NJ, que batalham diariamente para atingir seus objetivos, imaginem então a situação de comunicadores e veículos digitais de cidades muito distantes, pequenas e onde imperam o coronelismo e a impunidade. A instrumentalização do poder judiciário por políticos, empresários, pessoas públicas e por autoridades tornou-se corriqueira. Os chamados crimes contra a honra e as ações de indenização passaram a servir de meio de constrangimento. Uma defesa especializada que dê segurança aos atacados é essencial para proteger o setor e para sinalizar que essa estratégia de silenciamento não vai vingar. É isso que o Torna-Voz se propõe. Mesmo agora, passadas as eleições, vejam que o desafio nem de longe parece ter diminuído. A intensidade da judicialização do discurso político revelou quão mal compreendida é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Alguns meses, nós, fundadores do Torna-Voz, publicamos um artigo na Folha de São Paulo, nos referindo à dificuldade de sermos plurais, a dificuldade das diferentes opiniões conviverem.
Em tempos de intensa e sofrida polarização política, é tão difícil quanto complexo lidar com o fato de que a liberdade de expressão é um direito de todos, assim como o voto é um direito de todos. E que os limites que nos dispomos a impor à liberdade de uns devem valer, na mesma medida, para a liberdade dos outros. É assim e sempre foi assim nas democracias e no Estado de Direito. Precisamos, eu digo, a sociedade civil precisa fazer uma reflexão mais lúcida e menos inflamada acerca da liberdade de expressão que queremos, que tem sido instrumentalizada politicamente. A liberdade de expressão, ela sofre agora, não somente no Brasil, mas no mundo todo, uma desconfiança, por ser difícil a gente vislumbrar qual que é o sentido estável desse direito. Por isso, o desafio está em restaurar a credibilidade do conceito e da prática da liberdade de expressão, isso tudo em prol da saúde do debate público. Repactuar a importância da liberdade de expressão e de imprensa como um bem político de todos vai exigir sobriedade e esforço de atores e instituições de diversos campos, em especial o campo da comunicação, do direito e das instituições de Estado. Devemos nos engajar, e essa é a nossa proposta principal que eu passo aqui hoje para vocês. Devemos nos engajar em um diálogo saudável, para insistir no compromisso verdadeiro de todos com a liberdade de expressão. Quando as liberdades se veem ameaçadas, são as pessoas e as instituições mais vulneráveis que mais têm dificuldade de lutar pelo seu exercício. Pretendemos atuar exatamente nesse ponto. É grande o objetivo, mas é de grandeza que vive a esperança. Eu queria agradecer aqui a todos que têm colaborado nesse caminho, em especial, é claro, a NJ, que está nos permitindo esse destaque nesse momento político. Gostaria também de agradecer em especial a Abrage e a JOR pela inestimável contribuição com o lançamento e com o desenvolvimento do Torna-Voz. Agradeço ainda alguns integrantes dos nossos conselhos consultivo e fiscal que estão aqui presentes. Agradeço muito a presença de vocês aqui e que vocês têm nos ajudado tanto, assim como os advogados e advogadas parceiros que se dedicaram a concretizar os nossos objetivos. Agora, um particular aqui, e pessoalmente, eu quero agradecer em meu nome, em especial e com muito carinho, ao meu pai, que não pôde estar aqui hoje, e que gostaria muito de ter vindo, que está com Covid, então por isso que ele não pôde participar. Queria agradecer ao meu marido, Didier, a Tânia, pela inestimável ajuda, aos meus sócios, a quem agradeço especialmente na pessoa do Samuel Macdou de Figueiredo, meu querido sócio de mais de quase 40 anos, que está aqui presente, e também aos meus gurus da minha vida, que é a Sandra Amaral de Oliveira Faria e o professor José Eduardo de Oliveira Faria, que são as pessoas que me deram muita inspiração nessa vida. Não posso deixar de mencionar, nesse momento, a imensa falta de quem primeiro me guiou nos caminhos da liberdade de expressão, que é Otávio Frias Filho. E ele faz muita falta aqui para nós. Então, e a Folha, agradeço ao Otávio, que eu poderia agradecer na pessoa da Judite e do Sérgio Dávila. Aos nossos familiares e amigos, a todas e todos, muito obrigada. Obrigado. Parabéns, Thaís Gasparin e sua equipe. Eu já peço que a Thaís permaneça no palco. E agradeço também ao Chico e a toda a diretoria da NJ pelo apoio e pelo entusiasmo com que esse prêmio, ele todo ano foi entregue de forma virtual durante a pandemia, e agora estamos retomando de forma presencial.